Shalom, bom dia, graça e paz. Podemos ficar de pé nos nossos lugares? Hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós estarmos na sua casa, amém? E nós vamos começar com o Salmo 92, que nos diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Senhor, é com alegria que hoje nós estamos aqui a render graças a Ti. É com alegria que nós cantamos louvores ao Teu nome, ao Altíssimo. Podemos não saber cantar, podemos não saber orar da forma correta, Senhor, mas é com alegria que nós estamos na Tua presença. É com alegria que anunciamos hoje de manhã a Tua misericórdia, porque é pela Tua misericórdia que nós estamos aqui hoje. É pela Tua misericórdia que nós nos conseguimos levantar da cama. Oh Deus, foi pela Tua misericórdia que ontem nos deitámos e dormimos bem. Por isso nós temos razões, Senhor, para estar alegres. Temos razões para Te adorar com música. Temos razões para Te adorar com o nosso louvor. Temos razões para Te adorar com a nossa voz, para Te adorar com o nosso corpo, para Te adorar temendo a Tua presença, temendo o Senhor, porque o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Então, Deus, nós oramos nesta manhã, entregamos este tempo nas Tuas mãos. Senhor Espírito Santo, Deus vivo, Te dizemos que és bem-vindo neste lugar, que és bem-vindo nesta celebração. Vai falando connosco, Espírito Santo, e vai Tu também falando com o Espírito Santo nesta hora. Pedir para Ele inundar o Teu coração, pedir para Ele te encher da Tua presença, pedir para Ele te tirar o cansaço, pedir para Ele tirar as preocupações, se há preocupações que te impedem de estar livres na presença de Deus, que seja este o tempo em que isso acontece. Vai adorando o Senhor com as tuas próprias palavras. Se sabes que Deus tens algo novo para ti, este é o tempo de declarares isso. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora e fala com o Deus Todo-Poderoso. Nós não sabíamos a palavra que iríamos receber do trono quando se ensaiou esta música. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que de novo Deus tem para nós. Faz esse novo nas nossas vidas, Senhor. Faz esse novo em cada casa, Deus. Faz esse novo em cada casamento. Faz esse novo em cada relacionamento familiar, Senhor. Faz esse novo em cada coração, Senhor. Corações novos nesta manhã. Que o Senhor possa fazer um transplante de coração e que o coração de pedra que ainda existia seja transplantado por um coração de carne, um coração sensível ao Espírito Santo, um coração que ouve aquilo que Deus fala, um coração que ouve as palavras que vêm do trono, mas que não ouve as palavras do mundo, não ouve as críticas do mundo, não ouve as ofensas do homem e da mulher má. E eu hoje declaro na autoridade do nome de Jesus, tal como foi dita esta palavra, nenhuma ferramenta preparada pelo inimigo, nenhuma palavra declarada pelo homem e pela mulher má chegará à tua casa, chegará ao teu coração, chegará aos teus filhos, porque o Deus Todo-Poderoso não vai permitir isso. O Deus que cria, o Deus que faz novo, o Deus que disse, faça-se luz, não vai permitir isso. Que a luz de Deus, que o amor do Pai possa chegar aos nossos corações hoje, que algo novo se faça, que o passado fique para trás e que o novo de Deus venha sobre as nossas vidas nesta manhã. É o que eu declaro no nome de Jesus. Amém. Se concordas comigo, aplaudo o Todo-Poderoso nesta manhã. Amém. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Amém. Podemos tomar os nossos lugares. Amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Shalom, mais uma vez. Bom dia. Graça e paz. É bom estar juntos. É bom. Hoje no reino dos céus foi declarado realmente um tempo novo, um tempo de entrega, de mudança, um tempo de crescimento. E nós temos de tomar posse dessa palavra. Amém. As coisas que são geradas no mundo espiritual estão disponíveis para nós as reclamarmos, com todo o respeito, para nós as reclamarmos. Temos de ter essa ousadia de as reclamar. O Senhor nos fez herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. É o que Deus diz na sua palavra. Co-herdeiro em Cristo Jesus. Quer dizer que eu tenho direito de reclamar coisas como filho. Nós, quando estamos
muitos de nós já não têm pais, mas aqueles que ainda têm pais, quando nós, mesmo como adultos já, vamos à casa de um pai, a gente não pede licença para abrir a geladeira e tirar uma bebida, uma Coca-Cola, fazer publicidade, uma Fanta, um trinaranjo, uma água tónica. A gente não faz. A gente não pede licença. A gente não pede licença para chegar à caixinha dos biscoitos e das bolachas para dizer: paizinho, posso comer? Mãezinha, posso comer? A gente não pede, porque estamos na casa do Pai. Estamos na casa do Pai. Nós não temos que pedir licença ao Senhor para que Ele nos dê aquilo que já é nosso por herança e por direito e pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Temos nós sim que estar prontos para receber isso. Amém? Hoje vamos falar sobre uma mulher na Bíblia que tem direito a um livro com o seu nome. Eu não sabia qual era a palavra que ia ser dada e é importante. Mas só há duas mulheres com direito a livros na Bíblia. Uma é Esther, que é uma mulher que salvou uma nação. E outra é Ruth, que é responsável por nós estarmos aqui hoje. Se calhar vocês não faziam ideia. Então vamos abrir o livro de Ruth, vamos falar sobre Ruth. Capítulo 1, perdão, vamos ler os versículos 15 e 16 de Ruth. Ruth, capítulo 1. Podia ler o livro todo, são 4 capítulos, mas ninguém merece, assim de seguida. Mas eu sugiro, violentamente, como Deus age connosco às vezes de uma forma violenta, como um rio furioso, que nós nesta semana possamos ler os 4 capítulos, os 4 livros, os 4 capítulos do livro de Ruth. Vamos ser edificados, vai mudar a nossa forma de ver. Vocês podem estar a pensar assim agora: não, mas é um livro que fala sobre uma mulher, a forma como uma mulher se comportou. Não é para as mulheres. Este livro ministra tanto aos homens como às mulheres. Amém? Então, diz lá assim no capítulo 1, versículo 15 e 16. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Senhor Espírito Santo, hoje temos aqui Ruths, hoje temos aqui homens e mulheres com um coração que deve ser como o coração de Ruth. Então eu oro, Senhor, para que possas falar com cada um de nós nesta manhã, possas tocar aos nossos corações, possas trazer esta palavra, ministrar esta palavra, Senhor, que tu entregaste, para que nós possamos mudar o nosso coração, possamos ver a mudança que ocorreu em Ruth e essa mudança possa ocorrer em nós também. Uma mudança que nos leve a cumprir o teu propósito e nos leva a ser homens e mulheres que são transformadores de histórias, de geografias, de gerações, para a honra e glória do Senhor Jesus. É assim que eu oro, para que Deus seja glorificado através do Filho. Amém. Amém. Então, esta mulher, Ruth, tem direito a um livro inteiro na Bíblia sobre ela. Ela não fez milagres. Vocês podem ler os 4 capítulos. Ela não fez nenhum milagre. No outro dia nós falámos sobre Eliseu, não é? O homem que fez mais milagres na Bíblia, mais descritos depois de Jesus. Esta mulher não fez milagres, mas tem um testemunho que é muito importante e milhares de anos depois impactou a nossa vida. Não te vou dizer porquê. Vou-te manter em suspense até ao final. No final vou-te dizer porque é que ela impactou a tua vida e a minha. Mas assim, tudo o que nós vamos ouvindo, tudo o que vamos absorvendo, nós podemos já começar a perceber porque é que isto impactou a minha vida. E no final nós vamos chegar lá. Mas eu vou dar algum contexto, porque, como eu disse, o certo era eu ler pelo menos o capítulo 1, para nós percebermos o contexto. Mas eu vou-vos dar algum contexto para entendermos facilmente a história de Ruth. No início do livro, que depois vocês podem e devem ler em casa, nós vemos a história de um homem chamado Elimelec, não é dos piores, não é? Elimelec, que saiu da sua terra e com a sua mulher Noemi, não é? A sogra de Ruth, e com os seus 2 filhos, num período de grande fome que enfrentava na sua terra, na terra de Judá. Ele enfrentava essa fome. E tu podes dizer assim: não tem aqui nada de especial. Também Abraão saiu da sua terra. O que é que isto tem de especial? Só que há uma grande diferença logo. É que Abraão saiu da sua terra debaixo de uma direção de Deus, em que Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para ali que eu te abençoarei. Não é? E este saiu debaixo de uma decisão sua. E saiu para uma terra que era amaldiçoada. Enquanto que Abraão foi para um lugar que Deus lhe mandou e onde ele foi construir algo, este homem foi para uma terra que era uma terra amaldiçoada. Ele foi para uma terra chamada Moabe, a terra dos Moabitas. E porquê é que esta terra era amaldiçoada? Esta terra era amaldiçoada por Deus, não era pelo homem. Não é? Nós sabemos que temos personagens bíblicas. Josué amaldiçoou uma terra. Não é? Nós temos esse exemplo. Até disse que o que construir lá novamente, o que fizer a primeira porta, por assim dizer, morrerá o seu primogênito, o que fizer a última morrerá. Josué, mas foi Deus que amaldiçoou.
Vejam bem, Deus amaldiçoou uma terra. Porquê? Porque esta terra foi fundada pelos filhos do resultado do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Conhecem essa história, que eu hoje não vou contar, mas é uma história muito interessante. Ela enganou o pai, mas a verdade é que se quebrou ali algo que não pode acontecer. Não pode haver um incesto entre um pai e um filho ou entre irmãos. Não pode. É contra os princípios de Deus. E isso deu origem a uma terra amaldiçoada. E essa terra foi construída, fundada por esses descendentes. E nesta terra, os filhos de um homem que seguia a Deus, Elimeleque, acabaram por se casar com mulheres pagãs, com moabitas, com Orfa e com Ruth. Neste caso, Quilion e Malom casaram com Orfa e com Ruth. E o que nós percebemos pela leitura do livro é que o pai, Elimeleque, até parece que a sua lealdade e os seus princípios de Deus vacilaram um pouquinho. Parece que ele até ficou ali, pôs Deus um pouquinho em causa. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que é nesta terra que a família praticamente foi toda extinta. Ou seja, Elimeleque morreu e os seus 2 filhos morreram também. Só ficou a mãe, Noemi. Ou seja, quem tinha a responsabilidade da decisão morreu. Portanto, aqui já temos uma lição muito importante que o livro de Ruth nos traz. É que a desobediência tem sempre consequências. Aliás, tudo tem consequências. O que é que nós aprendemos pela palavra de Deus? Tudo o que eu semeio tem uma colheita. Toda a semeadura tem uma colheita. Se eu semeio bem, posso colher bem. Se eu semear batatas, se vocês conhecerem alguém que semeie batatas e que tenha melões, avisem-me que eu vou viver para essa terra. Que é uma terra maravilhosa em que a gente, sei lá, até pode começar a nascer dinheiro. A gente nunca sabe o que é que pode acontecer. Tudo eu colho na sequência ou na dependência do que eu semeio. Não pode ser de outra forma. Com chuva ou sem chuva não acontece de outra forma. E normalmente a desobediência é uma semeadura cuja colheita é negativa. A colheita de uma semeadura da desobediência normalmente tem consequências negativas. Portanto, isto é uma lição que também nós tiramos daqui. Mas a outra lição logo agarrada a esta que nós tiramos é que Deus muitas vezes usa as nossas más decisões para construir um final de acordo com o que Ele deseja para nós. Porquê? Porque Ele olha para o nosso coração. Ou seja, eu tomo uma má decisão, eu faço algo que é contrário à palavra de Deus, vou colher, porque a colheita, a semeadura, como eu costumo dizer, é opcional, a colheita é obrigatória, não posso discutir isso. Eu vou colher, mas Deus vai transformando essa colheita de forma a que eu não me perca completamente e possa cumprir o seu propósito. Deus é tão bom que faz isso muitas vezes connosco. Porquê? Porque a sua infinita misericórdia fala mais alto. O seu amor por cada um de nós fala mais alto. Ele deixa que a colheita aconteça, mas trabalha na nossa vida e nos surpreende muitas vezes assim. Mas voltando a esta família, a consequência foi que ficaram viúvas 3 mulheres. Noemi, que era a mulher de Elimeleque, Orfa e Ruth, as suas noras. E nesta altura, mais ou menos, quando ela, naquela altura, quem era a garantia de cuidar da casa eram os homens. O homem tinha a obrigação de trazer a provisão. Hoje temos essa obrigação também, mas hoje as mulheres já trabalham, já têm a capacidade de ajudar a trazer sustento para o lar. Mas naquela altura era vedado, a lei vedava isso, a cultura social vedava isso. E elas não tinham gerado descendência. Noemi não tinha mais filhos, Orfa não tinha descendência e Ruth não tinha descendência. A terra amaldiçoada não permitiu dar descendência. E aqui também Deus pode começar a falar connosco. Se eu estou numa situação de maldição, a minha descendência, não estou só a falar da física, estou a falar da espiritual. Aquilo que Deus tem para mim é posto em causa. E estas mulheres começaram a estar numa terra onde não tinham meio para se sustentar, não tinham provisão. Nós hoje recebemos uma palavra poderosa sobre provisão. E realmente é o DNA da igreja em Londres. É a provisão. É uma igreja que tem uma palavra, um decreto de Salomão sobre a vida dela. Que é sobre a sabedoria, que é sobre a prosperidade. E isso vê-se em tudo o que eles tocam. E vai ser assim também connosco, no nome de Jesus. Mas estas mulheres não tinham nada. Então Noemi ouviu dizer naquela altura que já não havia fome na sua terra, em Judá. E decidiu voltar para lá. Uma das noras, que é a Orfa, decidiu não acompanhar a sogra. A conversa é muito detalhada, mas Ruth fez questão de acompanhar. Ruth fez questão, embora Noemi lhe dissesse, vai porque eu já não tenho mais filhos para te casar, eu não tenho nada para te dar. Ela tem aquela frase muito conhecida que é, onde tu fores eu irei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E ela acompanhou, fez questão de acompanhar. Agora, vê bem aqui já um pormenor profético nesta história. Nós lemos no início, os versículos 15 e 16, que eles saíram porque não havia comida, havia fome. Então, nós vemos agora, nos versículos 15 e 16,
algo diferente. Ele diz que Noemi se levantou com as suas noras, no verso 6, diz, levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, deixa-me ler aqui bem a passagem, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Então nós nos versículos 15 e 16 vemos que Elimeleque sai com a família porque não havia pão e entretanto nós percebemos que já havia pão. Ela voltou atrás. Então porquê é que ela voltou? Porque havia comida. Sabes qual foi a cidade para que ela voltou? Noemi voltou para a cidade de Belém de Judá. Viu o que é que isto tem de profético? Quem nasceu em Belém? Jesus. Ou seja, o pão da vida nasceu em Belém. Ela volta da terra da maldição para a terra de bênção, para a terra onde é o pão da vida. Ela ainda não sabia a importância que ela ia ter nas nossas vidas, mas ela volta para a terra onde o pão da vida iria nascer anos mais tarde. Isto pode dizer, foi um mero acaso. Não é um mero acaso e já vais perceber porquê. Ela voltou porque o Senhor estava a dar o pão ao seu povo, da mesma forma que Jesus, anos mais tarde, veio dar o pão ao seu povo. E o livro de Ruth é um livro profético. Temos que o ler com um olhar profético. Temos que pedir ao Espírito Santo para nos trazer revelação em cada um dos 4 capítulos e percebemos, porque há muitos pormenores no livro que apontam para Jesus. Não é somente o livro de Isaías que aponta para Jesus, o livro de Ruth aponta em muitos pormenores para Jesus. Mais ainda, mostra-nos que mesmo com um passado errado, completamente contrário aos princípios de Deus, temos a possibilidade de mudar, desde que nós nos alinhemos com o propósito de Deus. Desde que a nossa decisão seja, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. E a minha decisão deixar de ser, eu quero fazer aquilo que eu quero. Ruth era uma moabita. Era uma mulher que carregava uma maldição sobre a sua vida. Ela, a mãe dela, a avó dela, a bisavó, todos carregavam essa maldição. Essa maldição traduzia-se, por exemplo, na esterilidade. Ela não tinha filhos. Mas o que aconteceu é que quando ela honrou a sua sogra, quando ela foi fiel à sua sogra, naquele momento a sogra era a autoridade sobre a vida dela. Ela honrou a sua sogra. A Bíblia nos diz que o primeiro mandamento com promessa é honrarás pai e mãe e os teus dias se prolongarão na terra. O sogro e a sogra são pai e mãe para nós. Portanto, quando se fala desta honra, esta honra tem que ser para todos. Não é só, não, eu honro muito o meu pai e a minha mãe, o meu sogro e a minha sogra, eu gosto muito deles quando estão em casa dele. Não, a honra é em tudo. E Ruth honrou, sendo moabita, sendo amaldiçoada, honrou. E a verdade é que ela teve a possibilidade de mudar e de ser abençoada por Deus, fruto dessa honra. Eu sei que se calhar tu estás agora a pensar em si, mas o que é que isto tem a ver comigo? Se calhar é para ti e é para mim que o Senhor está a falar. Porque às vezes nós pensamos, eu já fiz isto errado, eu já fiz isto contrário à palavra de Deus. Será que eu posso alinhar-me no caminho com Deus? Podes. Podes porque Ruth pôde. Podes porque Deus nos dá esse exemplo que há sempre tempo de mudar. Eu vou dizer aqui uma coisa que é, se há aqui alguém que nunca errou e que nunca fez nada contrário aos caminhos de Deus, que levante a mão para a gente aplaudir. Porque ninguém vai levantar a mão. Nem todos aqueles que nos estão a ver gravados ou em direto. Se houver alguém que levante a mão, diga, mas com cuidado porque as asas dele vão saltar quase de certeza a seguir, as asas de anjo. Todos fazemos coisas erradas, mas todos temos tempo de conserto. Todos temos tempo de mudar, de fazer como Ruth, de nos alinhar com os caminhos e os princípios de Deus. E Ruth diz de forma clara à sua sogra uma coisa que é, como eu disse há pouquinho, onde tu fores eu vou. Ou seja, não te vou deixar ficar só porque tu já és velha. Não te vou deixar faltar nada. Vou-te acompanhar. É para o teu povo que tu vais, então eu vou para o teu povo. Mas a terceira declaração que ela dá é mais importante. Ela diz, o teu Deus vai ser o meu Deus. Ou seja, ali ela faz um corte completo com o seu passado de maldição, onde uma terra onde tinha ídolos, uma terra onde tudo o que era errado era considerado certo, e ela diz, a partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, a partir de hoje, em linguagem nossa, a cultura do mundo não chega mais aqui ao meu coração. Eu quero a cultura do teu Deus. Eu quero aprender a palavra que tu tens. Eu quero aprender os princípios que tu tens. Isto é uma atitude bonita, é ou não é? Um comportamento bonito. Mostra-nos a lealdade que Ruth tinha para com a sua sogra. Mas o que nós também podemos concluir daqui é que a sogra era um bom exemplo para ela. Se Noemi não orasse a esse Deus que ela queria, se Noemi não cumprisse esses princípios desse Deus que Ruth diz que queria, como é que Deus disse que eu vou seguir o teu Deus? Se ela fosse aquele crente que a gente às vezes brinca, aquele crente 007, que é o agente secreto, ninguém sabe que é crente. Não é? Nunca ouviram falar a história do crente 007? Não é o James Bond, é o crente 007. Ninguém sabe. Nem sabe na escola, não sabe no trabalho. Às vezes nem em casa sabem que é cristão. Que é tão secreto. Eu vou sempre para o meu lugar secreto.
usam a desculpa do ir para o lugar secreto e ninguém no mundo sabe que ele é cristão. Ou seja, ele rouba, ele mente, ele faz tudo. Mas Noemi não era assim. Noemi honrava com toda a certeza ao Senhor. Naquilo que ela poderia fazer, com certeza que ela orava. E esse exemplo que Ruth observava essa adoração de Noemi, fez com que ela tomasse essa decisão. Isto nos mostra também uma outra lição. É que é o nosso comportamento que vai influenciar o nosso vizinho. É a forma como nós falamos, é a forma como nós dizemos glória a Deus quando estamos numa situação difícil e aquilo acontece e nós damos glória a Deus à frente de quem estiver. É isso que faz que essas pessoas que andam aí fora, tal como Ruth, possam ver em nós que há algo e queiram experimentar esse Deus a quem nós servimos. Amém? Portanto, é mais uma lição que este livro de Ruth nos dá. Temos que mudar o nosso comportamento. O nosso comportamento influencia quem está ao nosso redor. É ou não é? Quando nós estamos, vamos ser honestos, quando nós estamos alegres, onde nós chegamos, a gente ri, a gente brinca, não é? Há uma festa. Quando nós estamos tristes ou zangados, onde a gente chega, a gente vai com aquela cara carrancuda, até tiramos a alegria de quem lá está. É ou não é? Com as coisas de Deus não é diferente. Se nós temos Deus no coração, onde a gente chega, está Deus. Agora, se nós não temos Deus no coração, se nós não somos essas testemunhas de Jesus, onde a gente chega, não há Deus, não há nada. Se somos nós, há os problemas da guerra, tudo bem, é um problema, claro, mas Deus é maior que os problemas todos. Sabem porque é que está a haver esta guerra? Porque Deus permitiu, se Deus não quisesse, não acontecia. Sabem porque é que houve pandemia? Porque Deus entendeu que o mundo tinha a perceber que o mundo não está nas mãos de quem governa o mundo está nas mãos de Deus. Então aquela coisinha pequenina que ninguém vê parou o mundo durante 2 anos. Portanto, tudo vai acontecer de acordo com aquilo que se espera. Já agora deixem-me fazer aqui um parênteses que eu ontem já disse a alguém, e é importante para nós estarmos atentos. Devemos orar pela situação da guerra? Sim, devemos orar pela situação da guerra. Porque é uma coisa que aflige, famílias estão a ser dizimadas, famílias estão a ser... Não vou discutir as razões, nem vou entrar por aí, que é óbvio, e a Bíblia e a Igreja não é para isso. Mas deixem-me dar-vos uma notícia. Eu não sei se sabem, mas está previsto, nos dias mais próximos, um encontro entre um dos líderes e o outro líder. Entre o ditador e o homem que está a lutar pelo seu país. Um encontro entre Putin e entre o Zelensky. E sabem onde é que está previsto esse encontro, com toda a segurança? Em Jerusalém. Jerusalém é a terra do grande rei. Não há nada que aconteça que o grande rei não saiba. É claro que isto vai trazer outras implicações que a gente pode ler no último livro da Bíblia. No livro da Revelação, no livro do Apocalipse. Então, quem tem, como diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça, quem tem olhos, veja. Que a gente começa a alinhar a nossa vida cada vez melhor, porque as coisas vão acontecer cada vez mais rápido. Mas, voltando aqui à Noemi, o que percebemos é que Ruth decidiu renunciar aos deuses falsos. Como nós um dia decidimos. Tínhamos montes de deuses na nossa vida. Uns deuses mesmo espirituais, outros tínhamos deuses físicos e decidimos renunciar para sermos cristãos. Portanto, temos aqui uma renúncia que fala também muito connosco. Isto leva-nos a crer também que o coração de Ruth estava a ser trabalhado por Deus para algo que ela nem imaginava. Tal como o teu e o meu estão a ser trabalhados. Nenhum de nós imaginava aquilo que já aconteceu até hoje. Aquilo que vai acontecer então, eu acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente consegue imaginar. Mas eu sei que Deus vai fazer coisas poderosas. Mas Ruth acompanhou Noemi à sua terra. Agora pensarás assim, mas ok, fantástico. Mas houve montes de mulheres na Bíblia que honraram os seus pais, que honraram os seus maridos. Sara honrou Abraão de tal maneira que até fez coisas difíceis de entender por obediência ao seu marido. Sara fez coisas erradas, e hoje não vou entrar por aí, mas um dia ministraremos sobre isso, para obedecer ao seu marido. Porquê é que não tem um livro e Ruth tem? Porque é diferente. Porque Ruth fez algo que transformou a sua história num livro, numa época em que as mulheres não estavam em evidência nenhuma também. Ruth foi leal à visão que recebera de Noemi sobre Deus, mas mais do que isso, a história de Israel foi mudada por causa do comportamento de Ruth. Como diz, vamos ver isso no fim. Mas o exemplo de Ruth não fica aqui, fica no resto da história. Mas o que é que aconteceu a seguir? Quando elas chegaram, elas não tinham homens. Portanto, quando elas chegaram a Belém de Judá, o mesmo problema de não ter provisão que tinham em Moab acontecia ali. Só que num lugar estavam numa terra amaldiçoada. E depois passam a estar numa terra abençoada. Na terra amaldiçoada, as pessoas são o quê? Pessoas amaldiçoadas. Na terra abençoada, claro que há gente que também não é flor que se cheire. Mas há muita gente que é abençoada. E normalmente Deus levanta
homens e mulheres que são abençoados nos lugares abençoados para poder guardar e prover os que não têm provisão e os que precisam que alguém lhes dê a mão. Quando o Senhor diz na sua palavra que tira do monturo o necessitado e o faz sentar nos lugares celestiais, não quer dizer que venha um anjo puxar a pessoa. Não quer dizer que tenha que vir Deus fazer alguma coisa. Deus usa as vidas humanas que já estão nesses lugares para trazer quem está nas trevas, quem está nos lugares errados, para os fazer assentar junto de Jesus. Deus usa homens e mulheres, Deus usa as nossas vidas para transformar as vidas daqueles que não conhecem. E Deus usou um homem ali para poder cuidar de Ruth e de Noemi. Esse homem tem um nome chamado Boaz. É um nome curto, engraçado, e hoje não vamos falar muito sobre ele, mas o exemplo dele, ele simboliza Jesus nas nossas vidas. A forma como ele cuidou de Ruth e de Noemi simboliza a forma como Jesus cuida de nós. Por isso é que eu disse que o livro de Ruth é um livro profético que aponta também para Jesus. Mas voltando aqui à Ruth, não me vou perder no Boaz, porque se a gente começa a falar de Boaz, a gente começa a falar dos testemunhos que ele foi dando e começamos a separar-nos muito daquilo que se pretende. Quando elas chegaram lá a Belém e não tinham ninguém que cuidasse delas, elas chegaram no meio, ou no início da colheita da cevada. Portanto, era o tempo de colherem cevada e elas chegaram mesmo a tempo. E pensarão vocês assim, ok, se elas chegaram no tempo da colheita da cevada, quer dizer que elas poderiam ter provisão. Como? Se elas não tinham terra. Elas não semearam nada. Agora, como é que elas podiam colher alguma coisa para o seu sustento, para fazer um pão, para fazer uma farinha, se elas não tinham nada? Agora, mais uma vez, nós vamos ver a graça de Deus através da vida de Boaz. Porque Boaz permitiu que elas colhessem. Boaz permitiu que mesmo sem elas terem nada, não lhes faltasse nada. E connosco não é diferente. Porque Cristo connosco faz... Quantas vezes nós nem semeamos da forma correta ou até nem semeamos, estou a falar até de finanças mesmo, seja de finanças ou de outra área qualquer, e Deus nos dá a provisão que nós precisamos. Porquê? Porque Deus cuida de nós como Boaz cuidou de Ruth e Noemi. Elas não fizeram nada, mas Ele cuidou. Porque Ele teve misericórdia delas e Deus tem a sua graça sobre a nossa vida. E essa graça e a misericórdia de Deus muitas vezes cria-nos oportunidades para podermos escolher coisas, senão nós morremos. Mas Deus também nos alerta para não tentarmos escolher daquilo que não é e que não podemos. E esse exemplo está no livro de Gênesis. Quando o Senhor disse a Adão e Eva, tudo o que está aqui é vosso. Tudo o que está aqui é para vocês. Não comam daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morrereis. Nós temos o mundo a oferecer-nos às vezes tanta coisa que nos parece que é boa. Nós temos que ter uma preocupação. Sempre que o mundo dá-nos coisas boas que são abençoadas por Deus. Amém? Isso é inquestionável. Não é? Nós temos o nosso trabalho, temos tanta coisa boa que o mundo nos dá, oportunidades de negócios. Mas temos sempre que ponderar e trazer ao trono do Senhor e perguntar: esta oportunidade é para mim? Para eu cumprir o propósito de Deus? Ou esta oportunidade é para eu me afastar do propósito de Deus? Porque aquilo... Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Eu não sei se vocês viram um filme há uns anos que se chamava acho que era Os Suspeitos do Costume. Acho que era esse filme. Não. Acho que é no Advogado do Diabo. É num desses dois. Em que o diabo tem uma frase. A pessoa que faz o personagem do diabo, ele diz que o grande objetivo dele foi tentar convencer o mundo que ele não existia. Porque se o mundo acreditasse que ele não existia, ele podia fazer tudo o que quisesse. Porque ninguém ia lutar contra ele. E nós muitas vezes achamos que as coisas acontecem por coincidências e que não há alguém que trabalha malevolamente para que nós tropecemos, para que a gente caia nos buracos. Então, a brincadeira que eu vos ia dizer é exatamente essa. Vocês pensem no seguinte: se nós tivermos algo maravilhoso à nossa frente, nós vamos na rua, tropeçamos num objeto que lá está. Aquele objeto está cheio de dinheiro, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. O que é que nós fazemos? Ou uma carteira, nós vamos ver se aquilo pertence a alguém para poder entregar. Se não pertencer a ninguém, vamos imaginar, pomos um anúncio nas redes sociais, ninguém aparece, vamos imaginar o quê? Deus está-me a abençoar e pode estar a abençoar. Mas nós devemos pegar nesse objeto, nessas coisas, orar e perguntar ao Senhor: és tu que me estás a abençoar para que eu possa ser próspero e o teu reino avançar? Ou é o diabo que me está a abençoar para que eu, com isto que aqui tenha, me afaste do caminho que tu tens para mim?
porque há muitas formas de nós achar que estamos a ser abençoados e não estamos. Claro que estamos a ter coisas que são boas e que nos trazem provisão. Não é certa. Isso às vezes mais à frente depois nós pagamos. Amém? Isto era um parênteses, mas que é importante a gente perceber porque é que Deus muitas vezes, mesmo quando nós não semeamos, Deus nos dá provisão para nós não olharmos para aquilo que é a semeadura errada e não cairmos nessa tentação. E, como eu disse, na cidade havia um parente da parte do marido de Noemi, da parte de Elimelec, que se chamava Boaz. Esse homem Boaz era um homem rico, influente, era um homem bom e, de acordo com a palavra de Deus, ele viu aquela moça lá, a Ruth, nos seus terrenos, e os servos estavam a apanhar as espigas, e ele deu ordem aos servos para que não a perturbassem e a deixassem apanhar as espigas que caíam, porque assim elas não passariam fome. Claro, a lei que estava em vigor, a lei que o povo seguia, dizia que era permitido que alguém possa apanhar as colheitas, aquilo que cair do saco de quem está a colher. Ou seja, eu não tenho terra, alguém está a apanhar as espigas de milho, ou de trigo, ou de cevada, eu sou uma pessoa que tenho necessidade, eu posso apanhar aquilo que eles deixarem cair dos sacos, o que ficar no chão. Não posso ir apanhar. E as pessoas sabiam isso e cumpriam. E vejam bem, que Ruth veio de uma terra amaldiçoada, seguiu Noemi, com certeza que Noemi lhe foi ensinando princípios, e ela não chegou lá e não começou a pegar espigas. Ela pegou as que estavam no chão, que caíam do saco. Portanto, os princípios de Noemi foram passados para Ruth. É assim que nós devemos passar as coisas também de pai para filho, os princípios. E elas assim tinham sustento. Elas assim não passavam fome. E, claro, Boaz permitiu isto, e nós percebemos isso quando lemos estes capítulos. Boaz permitiu isto porque sabia que Ruth tinha tratado bem a sogra. Porque ele foi perguntando quem é aquela moça, quem é aquela estrangeira. E alguém lhe disse, ela é nora de Noemi, é nora de Elimelec. Voltaram, elas não têm nada, mas ela cuidou da sogra. Ou seja, o testemunho de Ruth permitiu que esse homem bom, permitiu que esse homem que poderia sustentar, cuidasse dela. E isso é o que nós vemos para nós também, que faz a diferença. Quando o nosso testemunho é bom, os outros que nos podem abençoar, que nos podem trazer provisão, que nos podem trazer cura, que nos podem trazer restauração, os outros vêm connosco e vêm nos ajudar. Então, resumindo a história, porque como eu digo, são apenas 4 capítulos que se leem muito bem, é uma história que tem um final feliz. Melhor, tem 2 finais felizes. Tem o final de Ruth e tem o final que tem a ver connosco, que eu vou para o final mesmo. O final feliz de Ruth é que Ruth casou-se com Boaz. Boaz era rico, cumpriu os princípios todos, como era da família, podia cuidar de uma viúva, claramente, da própria família, cuidou dela, cuidou da Noemi, e nada lhes faltou. E, mais importante do que isso, Deus deu um filho a Ruth e Boaz dessa união. E aí é que começa a parte boa da história a chegar. A mulher que era amaldiçoada e que não tinha geração futura, quando chegou à terra da bênção e cumpriu os princípios de Deus, Deus fez um milagre e deu-lhe um filho. O filho de uma união de um homem bom com uma mulher que passou a ser uma mulher boa. Portanto, a maldição a gente lança para trás. Amém? O Senhor Jesus, quando subiu lá no madeiro, o madeiro simboliza maldição. Por isso é que Jesus foi colocado no madeiro. Eles não sabiam o que estavam a fazer para nós. Os soldados romanos não sabiam o que estavam a fazer a nosso favor. Mas fizeram coisas muito boas, embora fossem difíceis. Porque quando Jesus fez maldição por nós, isso quer dizer que nós podemos e devemos rejeitar as maldições sobre a nossa vida. Sejam elas causadas por nós, sejam causadas pelos nossos pais, pelos nossos avós. Nós podemos e devemos rejeitar isso e não aceitar isso na nossa vida e quebrar esse ciclo para que os nossos filhos também não venham a viver isso. Nós podemos e devemos fazer isso. Agora, a verdade é que enquanto ela viveu lá casada, acho que ela era casada com Malom, um dos filhos de Elimelec, enquanto viveu lá ela não teve filhos. E a gente sabe que naquela altura não havia consultas de planeamento familiar. Não é? Aliás, o grande objetivo de uma família era produzir a geração seguinte. Assim é que se via a prosperidade da família. Só que a família foi extinta e não houve prosperidade. Portanto, nós conseguimos perceber perfeitamente que ali Deus não quis descendência naquela terra amaldiçoada. Deus não quis que uma família que já teve princípios bons, porque Elimelec estava em Judá, adorava Deus. Deus não quis que esse homem fosse completamente contagiado pelos princípios e pelas maldições e que gerasse maldição para as gerações seguintes. Então Deus
retirou do caminho e permitiu que aquela que tinha um coração disponível para ser tratado por Deus pudesse ser tratada por Deus. E então Ruth decidiu seguir Deus e passou a viver numa terra abençoada. Resultado, o Senhor abençoa com um filho, abençoa com descendência. Aqui temos já mais outra lição, que é muito melhor viver em bênção que em maldição. Amém? A maldição pode-nos estar a trazer coisas prazerosas, momentâneas, mas não vai abençoar a nossa vida e não vai abençoar a nossa descendência. A bênção, viver em bênção, às vezes pode custar, porque sacrificamos a nossa carne, há coisas que a gente fazia, que deixamos de fazer, há princípios, há hábitos errados que nós temos que mudar e transformar. Aquilo custa, aquilo dói. É como quem está a começar a treinar fisicamente, quando depois de estar 5, 10 anos ou 15 sem fazer nada, aquilo dói, mas o resultado é bom. A bênção traz sempre bom resultado. Esta é a grande diferença, viver em bênção ou em maldição. Nós muitas vezes não damos importância ao livro de Deuteronômio, que nos ensina o que acontece quando cumprimos os princípios de Deus, que é as bênçãos do Senhor te seguirão. Que há uma música sobre isso? Acho que há, não há. E o que acontece a quem não cumpre os princípios de Deus? Diz o quê? Que as maldições também te seguirão. E não vale a pena a gente correr rápido e fazer a curva, que elas cheguem na mesma. Quer a bênção, quer a maldição. Segue. Então, Deus nos dá esse conselho, porque Deus nos diz neste livro de forma clara que os comportamentos que podem gerar a bênção e a maldição, que para nós aprendemos. Não interessa se passaram milhares de anos ou não, desde que Deus deu o livro de Deuteronômio. Não interessa se foi ontem ou se foi há 7.000 anos atrás. O que interessa é que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. E se nós acreditamos na palavra de Deus para as coisas boas, para as promessas, quem é que quer promessas de Deus? Quem gosta das promessas de Deus? Quem gosta das maldições de Deus? Eu não, mas estão lá. Estão lá. Agora, nós podemos fazer como algumas pessoas. Algumas pessoas só leem as páginas que estão em número par, que são as das promessas. As de número ímpar já não leem. Não pode ser. A gente tem que ler tudo, no respectivo contexto. Se nós lermos tudo, nós aprendemos como fazer. Porque a palavra de Deus não muda. O que era maldição antigamente continua a ser maldição hoje. Que a gente não se convença do contrário. O mundo pode dizer que não. O mundo pode dizer que é normal que certas coisas aconteçam. Se a palavra de Deus diz que é maldição, a palavra de Deus está certa. Não interessa o que o mundo diz, interessa o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não precisa de ser adaptada, tal como alguns iluminados hoje em dia acham, adaptada aos tempos modernos. Não é preciso. Há coisas que dizem na palavra de Deus que ainda nem aconteceram. Portanto, eu acho que o que precisa ser adaptado é o mundo moderno, a ser adaptado à palavra de Deus. E sabem quem é que vai fazer isso? Somos nós, sou eu e tu, que vamos adaptar o mundo moderno. Vamos adaptar nos nossos colegas de trabalho, na nossa parentela, nos nossos amigos, porque quando eles nos disserem tu não achas bem que isto não sei o quê, a gente diz, não acho bem, que a palavra de Deus diz que não. E é aí que nós adaptamos. Porque, olha, acredita em mim, a palavra de Deus é verdadeira e é muito mais inteligente fazer aquilo que Deus manda fazer do que fazer o que o mundo manda. Até porque nós às vezes pensamos numa coisa. Nós às vezes só estamos preocupados com a vida que temos pela frente. Claro, temos contas para pagar, temos filhos para cuidar, temos netos para cuidar. Queremos deixar o melhor às nossas gerações. Temos essa preocupação, é verdade. Eu se calhar tenho mais 30 ou 40 ou 50 anos, não sei, à minha frente, é aquilo que Deus quiser, ou meia hora, não faço a menor ideia, é o que Deus quiser. E nós preocupamos às vezes muito com isso. Mas se já pensaram que a gente preocupa-se com... tirando aqui os mais novos, têm 70 anos pela frente. A gente preocupa-se com mais 50 anos pela frente. E não nos preocupamos com a eternidade que está por trás disso. É que depois disso temos uma eternidade. Então, não quer dizer agora com isto que eu vou queimar tudo o que tenho e esbanjar, olha, quem cá ficar que se governe. Não é isso, mas também se tiverem que fazer pela vida não nos custa nada. A questão é, eu tenho que preparar o futuro lá. Eu tenho que preparar o meu futuro namorada do Pai. E se eu preparar para mim e deixar esse ensino na minha casa, eu estou já a preparar para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Eu tenho que fazer em vez de fazer um plano de poupança-reforma, que é aquilo que os bancos gostam de nos vender, não é? Um PPR, eu tenho que fazer um PPE, que é um plano de poupança-eternidade. É isso que eu tenho que fazer. Começar hoje a juntar bênçãos e princípios na minha casa e na minha vida para eu poder ir para a eternidade. Porque enquanto que os bancos hoje em dia dão um juro pequeníssimo, o juro que Deus nos dá é imenso, que é a vida eterna. Portanto, a gente tem que começar a mudar a nossa forma de pensar em muitas coisas. Eu estou mesmo a terminar. Lembras-te que eu disse que no início que a vida de Ruth impactou a todos nós, não foi? Eu vou-te explicar porquê. Eu vou revelar esse pormenor. Se a gente tivesse bateria aqui na igreja,
Eu agora chegava, punha os tambores a rufar e dizia o grande pormenor. Como não podia pôr aqui a música, mas também não dá. Vou-vos dizer qual é o grande pormenor, o grande segredo da vida de Ruth que impactou a tua vida e a minha. Eu disse que Ruth e Boaz tiveram um filho, não foi? Esse filho chamou-se Obed. Também não é mau. Obed. E Obed teve descendência. Porquê? Porque a sua mãe, que era Ruth, passou da amaldiçoada à abençoada. Então, ela quebrou tudo aquilo que havia. Então, ele também pôde ter uma geração. Ela cuidou da geração futura. Ele teve um filho que, quando chegou à idade adulta, também teve um filho. E por aí fora. Ou seja, Ruth teve um neto. Eu vou dizer o nome do neto de Ruth. Se calhar tu não sabes. Sabes o nome do filho que é Obed. O nome do neto de Ruth, ou seja, o filho de Obed, foi Jessé. E Jessé foi pai do rei Davi. É fantástico, não é? Só que Ruth não é somente bisavó de Davi. Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Por isso é que Ruth, com o seu testemunho, nos impactou a todos. Porque nós vemos Ruth, Obed, Jessé, Davi e por aí fora, até que chegou a Jesus. Se Ruth não tivesse tido o testemunho que teve e o comportamento que teve, se calhar nós não estávamos aqui. Claro que Deus moveria as coisas de outra forma, porque havia um plano de trazer Jesus o Salvador. Mas nós não estaríamos aqui a dizer que a sequência foi Obed, Jessé, Davi e por aí fora. Poderia não ter havido o rei Davi e ter havido outra pessoa, outro homem, que tivesse sido usado por Deus para mostrar, e talvez a Bíblia não dissesse que Davi era um homem segundo o coração de Deus, dizia que não sei quem era um homem segundo o coração de Deus. Porque o plano de Deus aconteceria. Mas foi uma escolha de Ruth. Deus não obrigou Ruth a mudar. Deus não obrigou Ruth a sair da maldição para entrar na bênção. Foi uma decisão dela. E agora tu vais dizer assim, epá, coisa estranha, uma mulher amaldiçoada faz parte da genealogia de Jesus? Não. Uma mulher abençoada faz, a amaldiçoada ficou lá. Ruth já não era. E Ruth, quando fez parte da genealogia de Jesus, não era a mesma Ruth amaldiçoada. Tal como nós não temos o mesmo... O nosso passado já foi. Nós hoje somos homens e mulheres diferentes. E que o inimigo nunca nos venha convencer e nos lembrar dos erros passados, do pecado passado. Ele vai tentar fazer isso para nos desacreditar. Ele vai tentar falar isso naquele dia em que nós estamos cansados, desiludidos, tristes com alguém, quando alguém nos magoou, quando alguém nos feriu, quando alguém nos fez mal. Ele vai soprar ao nosso ouvido ou usar a boca de alguém para soprar uma coisa que nos deita mais em baixo, porque nos lembra do tempo em que roubávamos, do tempo em que adulterávamos, do tempo em que nos drogávamos, de tudo. Nessa altura é que a gente se tem que levantar e dizer, eu não sou mais esse homem nem essa mulher. Pelo sangue de Jesus eu fui remido, eu fui curado, eu fui liberto. E hoje eu sou um homem e uma mulher com dificuldades, sim, mas que buscam o caminho, o alvo que é Cristo. E eu quero ser dessa genealogia, não de Jesus, mas da genealogia dos santos. Que todos aqueles que sejam a minha descendência tenham o seu nome escrito no livro da vida como eu tenho. É isso que nós temos que dizer no dia em que alguém nos vier lembrar do nosso passado. Porque o que é relevante aqui não é se Ruth foi amaldiçoada ou não. O que é relevante aqui não é se tu e eu já fomos a coisa mais horrível ao cimo da terra. O que é relevante aqui é que ela decidiu mudar. O que é relevante aqui é que nós decidimos mudar. Isso é que é o relevante. Vamos trabalhar a colheita? Vamos, como dizem lá as missões espaciais, vamos controlar os danos. Quando há um dano num avião, vamos controlar os danos, porque a colheita traz-nos danos muitas vezes, a nós, à nossa vida, à nossa família, traz danos. Vamos controlar com a ajuda de Espírito Santo. Vamos controlar esses danos para poder usufruir das bênçãos que Deus tem para nós. Isso é o que nós temos que fazer. O que é relevante é que ela decidiu mudar e fazer as coisas certas. O que é relevante é que tu e eu decidimos mudar e fazer as coisas certas. Não interessa se uns andam a 100 à hora, outros andam a 200 à hora. Na Fórmula 1, o objetivo é ser rápido. Nas 24 horas de Le Mans, o objetivo é a resistência. Isto para quem gosta de carros. Tens que andar rápido, mas de maneira a não queimar o motor. Só podes usar X jogos de pneus. Não podes entrar na primeira hora das 24 horas. É uma prova que dura 24 horas. Não podes entrar com o mesmo ritmo que gostarias de entrar se a prova tivesse 1 hora. Nenhum motor aguenta 24 horas, no máximo das rotações. Nenhum pneu aguenta. Portanto, tens que dosear. Por isso, nenhum de nós está no mesmo ritmo. Eu estou numa velocidade, o meu irmão do lado está noutra, se calhar está mais rápido que eu. O que interessa é eu estou no ritmo que Deus me pede para estar, ou eu estou mais devagar porque sou preguiçoso. Sou preguiçoso no nome de Jesus, que a preguiça caia. Agora, se o meu ritmo é mais lento porque eu sou mais novo, porque eu tenho mais dificuldade, fantástico.
Estou no ritmo que Deus me deu. Deus é o diretor da minha corrida e está a dar o ritmo e eu estou a obedecer. Então estou a fazer como Ruth, estou a fazer a escolha certa e a decidir estar com aqueles que fazem a coisa certa. E quando eu faço a coisa certa, eu estou a proteger a minha casa, a minha família. Nós aqui o ano passado, se não me engano, acho que foi o ano passado, acho que sim, fomos ministrados sobre a vida de uma mulher também, que era prostituta, que é Raabe, que também faz parte da genealogia de Jesus. Claro que os grandes religiosos até deve-lhes custar falar isto. Mas se a prostituta guardou a sua casa, se a prostituta decidiu mudar de vida a partir do momento em que lá teve os espias que vinham da parte dos homens de Deus, e se a partir daí mudou a sua vida, porquê é que não pode fazer parte da descendência de Jesus? Porquê é que o passado dela, porquê é que tem que ser apontada? O que é que Jesus disse à mulher de Samaria? Se calhar alguém tem na Bíblia que Jesus, quando foi lá beber água, ela lhe deu água e Jesus disse: mulher, vai-te embora, não podes tocar aqui no poço, porque tu és uma mulher impura, tens 7 homens e nem sabes qual é o teu marido. Foi isso que Jesus disse lá? Não, eu não tenho isso lá. O livro de João acho que não diz isso. O livro de João diz que Jesus lhe disse: pois é, tens tido uma vida difícil. Podes mudar a partir de hoje, porque eu sou aquele que tem a água da vida. Eu sou aquele que te dá a vida e que muda a tua forma de ver. Então, vai e não peques mais. A minha Bíblia tem assim, se calhar tem uma versão desatualizada. E eu sei que essa mulher impactou Samaria e mudou a vida de muita gente. Os erros que ela tinha deixaram de existir? Não, a Bíblia não os esconde. Ela com certeza teve uma colheita por causa disso. Mas ela mudou. Então o que nos interessa é nós podermos fazer parte da genealogia do reino de Deus e não da genealogia do mundo. Já fizemos um dia parte do mundo? Já. Hoje não. Sabes que Deus tem... Eu ia dizer tem dons, Deus tem características, Deus tem faces, formas que nós nem sequer conseguimos compreender. Por isso é que a Bíblia nos fala da multiforme de Deus, da graça multiforme de Deus. É impossível a gente conseguir entender. Mas há uma coisa que eu sei, uma especialidade que Deus tem. Deus tem uma especialidade que é pegar naquilo que não presta e transformar em alguma coisa que se veja. Deus tem a capacidade de pegar naquilo que não tem condições nenhumas, com um passado errado, e transformar num homem e numa mulher que pode impactar a sua geração e as futuras. Esse é o meu Deus. É o Deus que pegou em mim, é o Deus que pegou em ti e que nos vai levar a transformar não só Santa Marta do Pinhal, não só Portugal, mas as nações da terra. Porquê? Porque decidimos não caminhar mais no caminho errado. Decidimos não caminhar mais no trilho da maldição e alinhar no trilho que Deus tem para nós. E isso é que é a importância. E é isso que Deus quer fazer connosco. E é isso que Deus quer mudar nas nossas vidas. Fazer com que a gente possa mudar a nossa geração e as seguintes. Eu quero deixar um futuro melhor para os meus filhos que o que eu tive. Eu quero deixar um futuro melhor para os meus netos que o que um dia pude sonhar. E como é que eu faço isso? Sendo um bom exemplo, sendo um bom pai, sendo um bom discípulo de Jesus, sendo aquele, com as suas falhas que temos. Ainda ontem a Sandra colocou um post no Facebook, não sei se viram ou não, que realmente é verdade. Nós temos muitas falhas, temos muitas limitações, mas temos o desejo de fazer a vontade de Deus. Temos o desejo de melhorar, de hoje ser melhores do que ontem. E de amanhã... Hoje, chega-me a ser melhor do que ontem. Amanhã já não me chega a ser melhor do que sábado. Amanhã já tem que ser melhor do que fui domingo. Porque o sábado já foi. Eu sábado já caminhei mais uma milha para ser melhor do que fui domingo. Eu hoje já não me interessa o que aconteceu. Se eu estou melhor do que na sexta, já tinha que estar no sábado. Isto é algo que é gradativo. É algo que tem que ser cada vez mais difícil, cada vez um nível maior. É como aquele atleta que supera diariamente nos seus treinos para atingir o objetivo quando chega à competição. Só que nós temos a treinar e a competir ao mesmo tempo. Nós temos que todos os dias nos superarmos face ao que fizemos anteriormente. Superarmos como? Superar o nosso coração. Não estou a falar de treino físico, estou a falar sim de leitura da palavra, de ter prazer em absorver a palavra de Deus, em mastigar a palavra de Deus, em que ela faça parte da minha vida e me alimente, sim, mas superar-me também na forma como eu hoje ainda olho para aquela pessoa pela qual eu não sinto amor nem compaixão. E superação fala disso mesmo, de eu ser capaz de sentir amor e compaixão por uma pessoa pela qual eu hoje ainda não sinto. Há pessoas que eu hoje ainda não consigo olhar para elas e sorrir. Superar-me é exatamente isso. Eu amanhã ser capaz de olhar para ela e sorrir. Isso é que é a minha superação. Isso é que é ser testemunha de Jesus. O único que não precisou de ser mudado ao longo do tempo nem moldado foi Jesus. Jesus veio perfeito e foi perfeito e é perfeito.
Nós temos que ir sendo transformados. Por isso é que o Senhor nos diz na sua palavra, somos transformados de glória em glória. Não é porque somos bons que somos transformados. Não é porque eu me esforço muito. É porque a glória de Deus me ajuda a transformar. É porque o Espírito Santo... Porquê é que é importante nós buscarmos o Espírito Santo todos os dias e a toda a hora? Porque é o Espírito Santo que me dá força para eu controlar aquilo que eu vejo e que eu não devo ver. Para eu controlar aquilo que eu ouço e que não devo ouvir. Principalmente para eu controlar aqui uma coisa que está entre os dentes e a coisa que se chama língua. E não falar aquilo que eu devo falar. É o Espírito Santo que me ajuda a fazer isso. É o Espírito Santo que me ajuda a controlar o coração, a não ter rancor por ninguém, a não ter ódio por ninguém, a ter amor por todos, a ser capaz de perdoar o próximo, porque é isso que é amar o próximo como a mim mesmo. E eu só consigo fazer isso se eu hoje me esforçar para ser melhor do que for ontem. Senão ainda vai haver uma destas coisinhas que não está bem e que não está tratada. E o problema disto é que às vezes nós não somos já o crente 007, glória a Deus, mas às vezes ainda somos o crente avestruz, que quando não queremos abordar um tema que nos fere, não queremos abordar um tema que nos magoa, nós metemos a cabeça ali numa paginazinha da Bíblia e tentamos não pensar naquele problema. E quando nós fechamos o nosso coração e não deixamos que o Espírito Santo trabalhe nele, vamos ter sempre ali um pedacinho que não tem o sangue de Jesus a jogar, só tem o nosso. E enquanto for o nosso, que entra pelos ventrílocos e sai pelos aurículos, ou vice-versa, que agora já não me recordo qual a sequência, enquanto for o nosso e não o sangue de Jesus, esse coração vai ter sempre cantinhos, vai ter sempre casinhas ali, vai ter sempre cômodos onde o Espírito Santo não entra e não faz a obra. E são esses pedacinhos de coração humanos que nos levam a tropeçar amanhã e a cair. Eu tenho que me superar nesses pedacinhos todos os dias. E isso só conseguimos quando tomamos a decisão de não caminhar no trilho errado e caminhar no trilho certo, como Ruth fez. Por isso é que Ruth é impactante. Por isso é que Ruth impacta a nossa vida, como eu disse. Porque nós temos que mudar a geração subsequente à nossa, não somente a nossa. Por isso, se tu pensas que as tuas escolhas e decisões de hoje não são importantes, porque amanhã podes, claro que amanhã podemos sempre remediar. Tudo tem hipótese de remediar. A colheita vai vir sempre. Mas as decisões que nós hoje temos que tomar para alinharmos com aquilo que Deus tem para nós são importantes? Sim. Toda a decisão que eu tomo que é contrária à palavra de Deus, eu estou a hipotecar não somente o meu futuro, mas o da minha descendência. Essa é uma verdade. Não, podemos entrar numa discussão teológica se é justo ou se não é justo. A nossa discussão morre connosco mesmo, porque Deus é que é o dono da justiça e Deus define os princípios e tudo o que Deus faz é perfeito. Amém. Então não vale a pena nós entrarmos por aí. O que vale a pena é nós hoje olharmos para este exemplo de Ruth, que o Senhor nos pediu hoje para ouvirmos, para trabalharmos. Percebermos que alguém passou de amaldiçoado a bênção. E percebermos que para podermos fazer parte da história, para que daqui a 50 anos se lembrem os nossos descendentes e os descendentes de Santa Marta do Pinhal e os descendentes destas gerações que nós vamos tocar de hoje em diante até ao dia em que morrermos ou que o Senhor Jesus venha, é importante nós percebermos que essa história só vai acontecer se nós mudarmos. Se nós não mudarmos, se ficarmos agarrados a conceitos, a preconceitos nossos, nós não conseguimos mudar. Hoje, uma palavra que nós recebemos que é importante e realmente quando Deus se move, move-se seja a que distância for. No outro dia nós orámos, não é? Pela capacidade de amarmos quem entrar por aquela porta que é diferente de nós, diferente de vários sentidos. E hoje recebemos uma palavra que vai chegar a gente muito diferente de nós, não só na cor da pele, não só na raça, não só na etnia, nos hábitos, nos costumes. E é essa mistura que nos vai fazer o reino de Deus chegar. Porque como o Senhor nos ministrou o ano passado, Jesus é o exemplo perfeito de alguém que se mistura, que não é corrompido pela mistura, mas quando ele se misturou com a raça humana, mudou a raça humana. Mas ele não foi corrompido pela raça humana, porque ele era o certo. Então, se nós nos misturarmos com pessoas que hoje ainda estão nas trevas, mas se nós estivermos seguros, misturarmos aqui na casa de Deus, claro, não estou a dizer que agora vamos... Se nós nos misturarmos aqui, prontos para os receber, se a semente do incorruptível em nós estiver firme, e só está firme se nós mudarmos de trilho, eles não nos vão corromper, mas nós vamos contagiá-los com o amor de Jesus. Amém. E quando nós os contagiarmos,
Eles mudam e deixam de ter a semente corruptível do mundo para ter a semente incorruptível de Jesus, como nós hoje temos. Mas isto temos de estar firmes na palavra. Por isso é que era esta palavra de Ruth. Eu sinceramente não percebia porque é que era esta palavra de Ruth, mas tudo faz sentido. Podemos escolher hoje entre deixar o nosso nome e a nossa descendência escrito no livro da vida, ou deixar o nosso nome apagado do livro da vida. Ou podemos fazer como o rei Ezequias. Sim, é. O rei Ezequias, que quando o profeta lhe foi dizer... Sim, é o rei Ezequias, sim. Lembram-se que o rei Ezequias estava a morrer, não é? E chorou muito, o profeta foi lá, disse que ele ia morrer, só que ele clamou tanto, quando o profeta estava a sair do palácio, Deus falou e disse, vai-lhe dizer que ele vai ter mais, acho que é 12 anos de vida. E ele voltou para trás e disse isso ao profeta. E aproveitou para dizer ao profeta, aproveitou para dizer ao rei uma coisa também que foi, aproveita estes 12 anos e põe a tua casa em ordem. Organiza a tua casa, faz com que as tuas coisas funcionem. Porque, se isso não acontecer, o futuro dos teus filhos, os teus filhos podem ser levados cativos, os teus filhos podem ser transformados em eunucos. E a preocupação do rei foi, mas no meu tempo acontece alguma coisa? Não. Tranquilo. Nós não podemos pensar só no nosso tempo. Temos que pensar no tempo dos que estão a seguir a nós. Eu não posso viver, quer dizer, posso, eu não devo viver preocupado com o meu umbigo, se me permitem a expressão, e não preparar o caminho para os meus filhos e para os meus netos, para a descendência deles, ser uma descendência abençoada. Vou-vos dar um exemplo de alguém que fez o que era certo para a sua descendência. O rei Davi deixou tudo preparado para que Salomão pudesse construir o templo de Deus. Quando Deus disse a Davi, Davi pensou que iria construir o templo, e quando Deus lhe disse que ele não iria construir o templo, Davi podia ter feito uma de duas coisas. Ou ficar zangado com Deus. Está bem. Não faço mais nada. Vou ser rei. Não faço mais nada. Não entro mais no tabernáculo. Não vou mais louvar. Tipo, aqueles crentes, não sei se vocês conhecem algum, quando Deus dá uma palavra que não gosta ou alguém da igreja dá uma palavra, não vou mais à igreja. Não. Está bem? Não vou mais. Davi também podia ter dito, não vou mais, não faço mais a vontade de Deus. O que é que Davi fez? Ok. É o meu filho. Prepara tudo para ele. Quando ele estiver no poder, quando ele estiver a reinar, não lhe vai faltar nada. Nem a madeira, nem o ouro, nem o cobre, nem as pedras preciosas. Tudo o meu filho vai ter para preparar o templo. E assim foi com Davi. Assim deve ser connosco, pais. Devemos cuidar para... Não estou a falar das finanças que os nossos filhos têm que trabalhar. Sim, faz bem trabalhar para dar valor ao dinheiro. Não estou a dizer isso. Estou a dizer os princípios que nós vamos criar neles. Os princípios que nós seguimos devem ser princípios que lhes permita construir o templo. Porque Salomão construiu um templo físico. Nós hoje construímos um templo espiritual. O Senhor nos ensinou que nós somos templo do Espírito Santo. Na altura eles não sabiam isso. O Espírito Santo na altura não era dado pelo Senhor aos homens. Só em homens em circunstâncias especiais, profetas, o Espírito de Deus falava, manifestava neles, trazia-lhes conhecimento, trazia-lhes palavra, trazia-lhes direção. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Hoje não somos o tabernáculo caído de Davi, hoje somos o templo vivo do Espírito Santo. Hoje somos o templo andante do Espírito Santo. Onde nós formos, o Espírito Santo vai connosco. Então, onde nós formos, nós temos que perceber que os nossos filhos devem criar um templo igual ao nosso, mais bonito que o nosso, mais bonito espiritualmente falando que o nosso. Porque mais bonitos do que nós que somos lindos já é difícil. Mas mais bonitos espiritualmente. Amém? Amém. Então, vou-te pedir para ficares de pé, para poder orar por cada um de nós, para podermos cear. Amém. Fecha os teus olhos. Vai falando com o Senhor. O Espírito Santo falará alguma coisa contigo. Aquieta o teu coração e deixa-o falar contigo o que Ele tem para falar. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro, Deus, para que possamos entender a importância que o nosso Boaz, que é Jesus, com todo o respeito, que cuida de nós, que não nos deixa faltar nada, que nos abençoa, nós possamos entender que temos que ser como Ruth, Senhor. Não interessa se somos homens ou se somos mulheres. O que interessa é que temos que tomar a decisão certa. O que interessa é que temos que escolher o caminho certo, Senhor. Controlar os danos da colheita, quantas vezes é errada. Mas para que hoje, a partir de hoje, Senhor, eu oro para que cada um dos meus irmãos não faça mais a semeadura errada, Deus. Eu oro para que hoje seja o último dia. Ontem tenha sido o último dia. Ontem foi a última semeadura errada que fizemos. Que a partir de hoje
a nossa semeadura seja a certa. Que a gente mude o que possa estar errado em nós. Que a gente mude o que possa estar errado no nosso comportamento. E nos acheguemos a Ti, nos acheguemos ao trono da graça, Senhor. Pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça imensa. Que nos possamos achegar lá, Senhor. Pedindo, meu Deus, que a Tua bênção seja sobre nós. Envolve-nos com o Teu amor, Senhor. Envolve-nos com a Tua bênção, Senhor. Envolve-nos com a Tua graça, Senhor. Envolve-nos com o Teu poder, Senhor. Oh, Deus, nós não queremos, Deus, fazer nada que seja contrário à Tua vontade e que nos produza uma colheita errada. Mas quantas vezes, Senhor, tropeçamos e fazemos isso? Então que hoje, Senhor, nós possamos aprender a superar-nos como Ruth. E que outros possam ver em nós a Noemi que Ruth viu. Que outros possam ver em nós esse comportamento certo, essa palavra correta. Que vejam em nós, na nossa boca, a Tua Bíblia, Senhor. Não é ser um papa-versículos que sabe tudo, mas é quando abre boca, sai a vida de Deus através da nossa boca. Que a gente possa entender a Tua palavra, ela fazer parte do nosso coração, Deus, e quando nós damos um simples bom dia sobre alguém, nesse bom dia vá a vida, nesse bom dia vá a paz, nesse bom dia vá o Teu shalom, nesse bom dia vá a Tua bênção, vá a Tua santidade também, Deus. Que a gente possa ser esses homens e mulheres que transformam uma nação, uma geração e as nações da terra. Senhor, nós sabemos que o avivamento está a chegar, queremos fazer parte desse avivamento, queremos ser esses vasos que hoje começam a regar para que o avivamento venha. Oh Deus, não queremos que o nosso nome seja conhecido, mas queremos que o Teu nome seja conhecido através de nós, meu Pai. Senhor, eu consagro, Senhor, estes elementos da ceia a Ti, Deus. Consagro o pão, Deus, consagro o vinho que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. O pão da vida está aqui para nós. Não está aqui, o pão da vida está aqui, porque está presente no nosso meio. Mas este pão simboliza o pão da vida. O Senhor nos diz que quem comer deste pão nunca mais terá fome. Quem beber do meu sangue nunca mais terá sede. E eu hoje declaro que quem cear, quem comer da carne e do sangue do Senhor Jesus, não mais terá fome, não mais terá sede. Será como a mulher samaritana que bebe da água viva. Oh Deus, seremos homens e mulheres transformados pelo Teu poder. Nós Te honramos, Senhor, ceando. Nós Te honramos ministrando a ceia à Tua igreja, Senhor. O Senhor nos diz na Sua palavra que examine-se o homem a si mesmo. Que o homem possa examinar o seu coração antes de cear, antes de ofertar, antes de ir ao lugar secreto com Deus, que o homem se examine até para que aquilo não seja um ato comum, banal, mas que seja um momento em que a gente entenda: se eu tenho algo que eu tenho que acertar, eu quero me acertar no lugar secreto. Então que antes de tu ceares, tu possas sondar o teu coração. Fala com o Espírito Santo. Não te prendas à religiosidade, não te prendas àquilo que os homens às vezes ensinam. Prende-te ao que o Espírito Santo fala contigo. Quando sentires que é para cear, vem e pega a tua ceia enquanto nós adoramos, para podermos cear depois. Amém. Senhor, é na Tua presença, Deus. É na Tua presença, Senhor Jesus, que nós pegamos no pão da vida, declarando, Senhor, que esse pão nos possa tirar a fome, que esse pão nos possa alimentar o físico, a alma e o espírito. Deus, nós não queremos cumprir rituais litúrgico-religiosos, porque não nos chamaste para isso. Chamaste-nos para ser o centro da nossa vida. Chamaste-nos para ter comunhão contigo. Chamaste-nos para glorificar o Pai através daquilo que fazemos, que o Filho nos ensinou a fazer. Por isso nós ceamos, Senhor. Pai, eu oro declarando, Senhor, que ao comermos este pão, a tomada da decisão certa como Ruth é algo que nós vamos conseguir fazer, porque o pão da vida que simboliza a palavra e a sabedoria possa vir sobre nós. Que o Senhor te traga e me traga a sabedoria necessária para as decisões certas, a sabedoria necessária para as decisões corretas, a sabedoria necessária para não tropeçar, mas antes, pelo contrário, caminhar para o alvo que é Jesus. Amém. Podemos comer. Senhor, de igual modo nós tomamos o cálice que simboliza o sangue de Jesus, Senhor.
E é com gratidão, Senhor, que nós o fazemos. Gratidão pelo sacrifício que fizeste naquela cruz, Senhor. Podias não ter ido, continuavas a ser Deus. Mas se não fosses, nós não tínhamos vida. Então há algo, independentemente de tudo o que tu nos dás, Senhor, a nossa vida é preciosa, temos que te agradecer todos os dias, toda a hora, Pai. Ninguém faria isso por nós, Senhor. Ninguém faria isso. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu oro declarando que este sumo de uva que simboliza o sangue de Jesus, da mesma forma que comemos o pão, para que tenhamos sabedoria que vem na palavra, eu oro para que ao bebermos este sumo, nós tenhamos a clarividência que vem na palavra, para nos fortalecermos e sermos capazes de lutar contra aquilo que nos quer fazer abandonar o caminho de Deus. Eu sei que o mundo vai tentar que cada um de nós desista e volte para trás. Mas o que eu tenho para te dizer é que o sangue de Jesus não foi vertido em vão. O sangue de Jesus está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, sobre a tua descendência, sobre a tua parentela. E é Ele que te vai fortalecer no dia em que houver o convite para fazer uma coisa que é contrária à lei de Deus ou até à lei dos homens. É Ele que te vai fazer, que te vai convencer disso. O Espírito Santo nos convence da justiça, da verdade e do juízo. E é esse sangue que te dá essa clarividência para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Que a partir de hoje tenhas não só a sabedoria, mas a clarividência que vem do alto para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E lembra-te, as coisas novas estão lá em Isaías 43, o Senhor está a preparar para ti. Não abras uma cisterna para essas coisas novas. Confia em Deus. Podemos beber. Amém. Senhor, nós também te honramos, Senhor, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, Deus. Somos uma igreja que sabe quais são os princípios bíblicos, Deus. Não renunciamos a nada do que tu nos ensinas. Mesmo que às vezes ainda tenhamos que domar o nosso coração. Te agradeço por cada oferta, por cada dízimo colocado aqui pela tua igreja, Senhor. E eu declaro sobre estas finanças, Deus, que elas vão servir para o teu reino avançar, Deus. Eu declaro que sobre as nossas casas não haverá falta de comer, de vestir, não haverá falta. Pode subir tudo, podem subir os valores todos, mas não nos vai faltar nada. Não nos faltará farinha na amassadeira, nem óleo na botija, porque Deus não nos deixa faltar nada. Porque o Senhor nos supra as necessidades. Porque Deus levantará aquele que nos superará se nós não tivermos. Da mesma forma que nós suprimos a viúva, o pobre e o desfavorecido. Usa, Senhor, as nossas finanças para o teu reino. Que a tua prosperidade possa vir sobre a tua igreja. Para que a tua igreja possa ajudar a prosperar o que ainda não conhece Jesus. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus vivo seja com cada um de nós nesta semana, neste mês, neste ano, até que o Senhor nos recolha para Ele ou até que volte para reinar connosco, tirando toda a carne da terra e os céus possam reinar. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Lê os 4 capítulos do livro de Ruth, vais ser abençoado. E muda o teu trilho. Não deixes que o diabo te engane, não deixes que o inimigo te engane, porque ele é ardiloso e astucioso, mas o nosso Deus é bom e verdadeiro. Amém? Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.